Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por tudo. Nós somos agradecidos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para louvarmos a Deus e também falar da maravilhosa salvação que há em Cristo Jesus. Aleluia. E só há, na verdade, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amados, nós lemos no livro de Jó, no capítulo 14, é uma das falas de Jó, das muitas que tem no seu livro, ou o livro que carrega o seu nome. Onde nós lemos faz parte da fala que ele dá início no capítulo 12. Bendito seja o nome do Senhor. E para sermos pontuais, o versículo de número 1 do capítulo 14, a gente leu e eu vou ler novamente. Assim está escrito: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, disse Jó. Jó, nesse momento, irmãos, estava realmente numa inquietação muito grande. Como muitos sabem, ele foi acometido de que os entendidos acreditam ser úlceras, feridas pesadas. A narrativa diz que era uma chaga o corpo dele, que ele se deitava na cinza e quando se levantava, se raspava com caco. E o corpo dele ficou chagado de tal maneira. E aqui onde nós lemos, ele disse muitas coisas, mas, como disse, vamos continuar. Então ele diz assim, olha, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações, de tribulações, de perturbações, tal como ele estava vivendo ali. E continua, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Jó estava numa situação difícil, como já falamos e muitos sabem, e aqui ele está dizendo, e a mim me fazes, dizia ele, entende-se a Deus, que Jó está dizendo, olha Deus, o Senhor me faz entrar em juízo, porque realmente ele estava numa prensa, como muitos sabem, até mesmo porque muitos hinos retratam, quando a mulher dele viu a situação, disse, tu ainda temes a Deus, estando nessa situação, a depender da tradução, diz que ela disse, amaldiçoa este teu Deus e morre. Não era fácil. A saúde, o corpo, a situação do físico de Jó. E quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Interessante que essa versão traz essa frase em parênteses. Versículo de número 5 a gente lê, visto que os seus dias estão determinados como contigo estão o número dos meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. Essa fala, nós entendemos que é Jó falando a Deus e falando de que o limite dos dias do homem, isso é verdade. Mas
continuando a leitura, diz: desvia-te dele para que tenhas repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Jornaleiro aqui equivale a um trabalhador de diária, a um diarista. Né? O versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta até que não haja mais céus. Não acordará nem se erguerá do sono. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse de mim e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Aleluia. São perguntas realmente, irmãos, e são palavras de quem está em agonia. E ele estava. Jó estava em muita inquietação. Em outras palavras, ele está dizendo assim: era melhor que eu morresse. Versículo de número 12, né, como a gente leu aqui, versículo 13, ele diz assim: olha, para as árvores tem esperança. Se você corta a árvore, irmã Zefinha, e ele diz ainda que ela seja queimada pelo tronco, mas se ficar raiz e começar a cair algo ali, ela brota de novo. Mas ele diz mais para o homem, quando morre, ele não se levanta mais. Né? E aí ele faz essa comparação entre árvores e homens, tá certo? Aí ele diz no versículo 13: tomara que me escondesses na sepultura. O que é esconder-me na sepultura? Tomara que eu morra. É isso que Jó está dizendo. E se a gente voltar lá para os primeiros capítulos do livro, a gente vai ver, como já disse, ele estava numa situação pesada. Então ele diz no verso 13: tomara que me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se desviasse de mim e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Ele está dizendo assim: Deus nem de mim está se lembrando. E quem já não passou por situação de chegar a isso na sua mente? Deus não me ouve. Se alguém aqui não passou, graças a Deus por isso, mas poderá ser que tenha passado em situações na vida. Mas, irmãos, a partir daqui ele faz uma pergunta no verso 14: morrendo o homem, porventura, ele tornará a viver? Até esse momento, deixa entender que ele não tinha essa convicção. Pois no versículos anteriores ele disse: olha, as árvores se cortam, mas se ficar uma raiz, se aguar, ela volta a brotar. Mas o homem, quando morre, não se levanta mais. Pois bem, lendo a mesma escritura, ou a Bíblia Sagrada, vamos ler agora no livro de Daniel, capítulo de número 12. Profeta Daniel, capítulo de número 12. Lembremos da pergunta do verso 14. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Pergunta Jó, em Jó 14 e verso 14. Aí, abrindo a mesma Bíblia,
No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, a gente lê: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Coisa maravilhosa. Olha aí. Uma pergunta que Jó faz no passado, lendo na mesma Bíblia, a gente encontra a resposta. Jó, que até ali, capítulo 13, ele estava desiludido e ele permanece assim por muitos outros capítulos, e ele fala coisas muito pesadas. Ele já tem falado antes do capítulo 14 e ainda vai falar outras, né? Porque o homem chega em seu desespero falar, a gente aprende com isso, que fala mesmo. Aleluia. Né? Coisas tais como Jó falou, que a gente só vê se for ler o livro na íntegra. Porém, ele faz essa pergunta, né? Novamente, comparando os homens com as árvores, ele diz: para a árvore eu sei que se a árvore, mesmo cortada, ela arrebenta. Tem até um hino que fala muito sobre isso, né? Mas o homem, quando morre, acaba. E certamente até o dia de Jó, até aquele momento, ele não tinha ouvido falar que alguém que morreu havia voltado à vida. Certamente. Porém, nós lemos no livro de Daniel o seguinte: 12:2: E muitos dos que dormem no pó da terra. No livro de Eclesiastes está escrito que o homem voltará ao pó de onde viera. O homem voltará ao pó de onde foi tirado, e o Espírito a Deus que o deu. Então aqui, no livro do profeta Daniel, a gente lê: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E o que é ressuscitar? É voltar a viver. É alguém que havia sido morto e volta a viver. Logo, isso responde à pergunta de Jó 14:14. Morrendo o homem, porventura, voltará a viver? Volta. Está escrito. Isso é o ensinamento ou a doutrina da ressurreição dos mortos. E quantos de nós não rezou: creio na ressurreição dos mortos? Olha aí. Claro que nós estamos vivendo muito depois de Jó. Que nós já podemos ler isso aqui. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora vejamos, irmãos, o restante do versículo. Uns para a vida eterna. E outros para vergonha e desprezo eterno. Que temos aqui duas ressurreições. Uns para a vida eterna, porém outros para vergonha e desprezo eterno. Isso também diz que todos vão ressuscitar, inclusive Jó. Todos haveremos de ressuscitar. Agora, a pergunta é: em qual das ressurreições estaremos? Na da vida eterna ou na ressurreição da vergonha e do desprezo eterno? Amém. Como a irmã bem colocou, a
nossa esperança é sermos participantes da ressurreição da vida. Mas a verdade é que a Escritura diz que os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Só que tem duas. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora, nós perguntamos, né? Para qual das ressurreições nós iremos ressuscitar? Né? Ou podemos fazer outra pergunta: o que fazermos para sermos participantes da ressurreição da vida eterna? É verdade. Amém? Vejamos que versículo pequeno e ao mesmo tempo grande. Daniel 12:2. Declara o texto que os que dormem no pó da terra vão ressuscitar, respondendo uma pergunta lá do livro de Jó, que segundo os estudiosos, Jó é o primeiro livro da Escritura, isto é, da Bíblia. Aí Deus, dizendo por através, assim cremos, de Daniel, diz: olha, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Só que tem um detalhe, ou uma observação importante, que uns ressuscitarão para a vida eterna. Glória a Deus para quem for participar. Porém, outros para a vergonha e desprezo eterno. E esse versículo não diz quem vai participar da ressurreição da vida, nem quem vai participar da ressurreição da condenação. Só diz que é uns para uma e outros para outra. Aí só lendo a Bíblia, né? Mais um pouquinho. Vamos abrir agora no Evangelho escrito por João, no capítulo 6. Olhemos que nós lemos em 2 livros lá do que é chamado Antigo Testamento. E agora vamos ler no Novo Testamento. Mas, precisamente no Evangelho escrito por João, capítulo 6, verso 35, um texto das palavras de Jesus. Vejamos o que nós vamos ler agora. João 6, 35. João, Evangelho, escrito por João, capítulo 6, versículo 35, já começa assim. E Jesus disse. Então é maravilha, porque é Jesus quem falou. Ou foi Jesus quem falou. Né? João 6,35. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Olha essa afirmação. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. E ele continua: aquele que vem a mim não terá fome. Coisa boa. Ele diz: olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, disse Jesus, não terá fome. E continua ainda no mesmo versículo: e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Porque ele diz assim: eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem vem a ele nunca terá fome. E quem crer nele não terá sede. Bom, Luiz, o que isso tem a ver com a ressurreição? Vamos continuar lendo. Verso 36. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Quem é que não tem sede? Quem crê em Jesus. Aí ele afirma que ali, para aqueles a quem ele estava falando naquele momento, não acreditavam nele, vendo ele pessoalmente. Versículo 36. Mas já vos disse que também
vós me viste, ou seja, as pessoas viam Jesus ali, pessoalmente, na frente delas, mas não acreditavam. Aí o verso 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Jesus dizendo, olha, tudo o que o Pai me dá virá a mim. E continua. Depois que ele diz isso, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. Que coisa grande. Acho que esse tudo pode ser todo, né? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Olha, irmãos, quem vem a Jesus, quem crê em Jesus, é dado por Deus a Jesus. Aleluia. Aleluia. Com isso, quem crê em Jesus, podemos chamar de presente de Deus para Jesus. Aí alguém diz assim, Jesus tem cada presente. Mas como diz Miranda, o presente vem todo sujo e Jesus começa a limpar, né? Limpa daqui, limpa dali, aí ajeita. Você está entendendo? Jesus diz, todo aquele que vem a mim, que o Pai me dá, virá a mim. Ou seja, sabe por que eu vou a Jesus, ou eu fui a Jesus? E sabe por que você vai a Jesus? E o que é ir a Jesus? Ele diz, todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Sabe o que quis dizer? Jesus diz, eu não rejeito ninguém. Eu rejeito. Você rejeita, muitas das vezes. Pode ter gente que a gente olha assim, chega a gente se arrepia. Vixe, vai que vem ali. Misericórdia, Jesus. Não se pense porque perdeu o gosto. Mas se brincar, ainda faz o sinal da cruz. Cretem. Mas Jesus diz assim, todo aquele que vem a mim, nunca lanço fora. E é a nossa, como podemos dizer, a nossa sorte, viu, irmão Miranda? Que nós éramos neguinhos, não, eu negro, o senhor branco. Era um galeguinzinho, né? Aí Deus pegou o senhor e deu para Jesus. Aí Jesus fez isso. A pessoa. Caba bruto. Tem um caba na Bíblia que diz assim, eu sou mais bruto do que um animal. Aí aí Deus pega o camarada bruto e bota na mão de Jesus. Aí Jesus diz, deixa ele aqui. Deixa ele comigo. A gente diz assim às vezes, deixa comigo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmão Luiz, e a ressurreição? Vamos continuar lendo. Ó. Tudo que o Pai me dá, diz Jesus, verso 37, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. Aleluia. E outra vez digo, irmão, muitas vezes a gente seleciona. A gente diz assim, aquele pode, aquele não pode. Mas Jesus diz, todo aquele que vem a mim, eu não o lanço fora. Aleluia. Irmão Josimar, na fala, ele disse, lembra da mulher do fluxo de sangue? Pela lei, irmão Josimar, ela era uma imunda. Mas quando ela tocou em Jesus, diz o texto, ela ficou o quê? A hemorragia estancou, e quando estanca, a mulher era considerada pura. Aleluia. O cego, nos dias de Jesus, era um cara que vivia como o de Jericó, estava onde? Na beira do caminho, fazendo sabe o quê? Mendigando. Quando Jesus passou, ele não via, mas ele escutou o barulho e disse, quem é que vai passando? Alguém disse, é Jesus de Nazaré. Aí ele meteu o grito, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que era que muita gente dizia, como muitas vezes a gente chega a dizer, se cala a boca. Cala a boca que ele não vai te escutar não. Mas Jesus disse, quem vem a mim eu não lanço fora. E enquanto alguém dizia, cala que ele não vai te ouvir, ele metia o grito mais alto. Né? Aí era que ele gritava mais forte, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, um cego. Aí diz que lá na frente Jesus para e manda chamá-lo. E mandou chamá-lo. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não lanço fora. Ele diz de jeito nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Então se eu estou aqui, irmão, se você está aqui, é porque Jesus não nos rejeitou. Aleluia. Jesus não nos rejeitou. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 38. Porque ele diz no verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Olha, irmão, o que ele disse? Ele disse, olha, eu desci do céu não foi para fazer a minha vontade. Eu, irmão Miranda, muitas vezes eu quero que a minha vontade seja feita. Aí Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade. Então Jesus vai fazer a vontade de quem? Ele diz no resto do versículo, ó, João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus, o Pai. Aleluia. E qual é a vontade do Pai para Jesus, então? No verso 39, a gente continuando a ler, ele diz, e a vontade do Pai que me enviou é esta. Sabe qual é a vontade do Pai? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito grande, irmão. A vontade de Deus é que todo aquele que vai a Jesus, que nenhum se perca. Glória a Deus. Ah, mas fulano e Beltrano deixou. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nenhum diz que vai a Jesus se perca. Glória a Deus. A Aleluia. gente leu em outro culto, Deus dizendo por através do profeta, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é que ele se converta e viva. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa tremenda. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Olha aí a ressurreição chegando. Glória a Deus. Lembra que Jó pergunta? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Daniel já diz, ou Deus, por através de Daniel, porque o profeta falava o que Deus dizia para ele. Então, muitas vezes a gente diz, como disse Daniel, como disse Jeremias, como disse Isaías. Não, como Deus disse através deles. Glória a A Deus. palavra de Deus não é dos profetas. Então, como Deus disse através de Daniel que muitos dos que estão no pó da terra vão ressuscitar, aí Jesus está reafirmando essa mesma palavra. Ó. Versículo de número 39. Jesus disse que não veio fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai que o enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, que foi dado a Jesus, se perca, mas que ele faça uma coisa com eles, ó, mas que o ressuscite no último dia. Então sabe quem vai ressuscitar? Os que crê em Jesus, ele mesmo. Jesus diz, e eu o ressuscite no último dia. Versículo 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui está a resposta de quem participará da ressurreição da vida. Quem é, irmão Luiz? Tem que fazer um sacrifício grande? Depende do que se entende por sacrifício. A resposta está aqui no verso 40. Ó. Porque, João 6,40, porquanto a vontade daquele que me enviou, disse Jesus, é esta, que todo aquele que vê o Filho e
crer nele tenha a vida eterna. Aleluia. O que é preciso fazer para se ter a vida eterna, segundo essa palavra? Crer em Jesus. Aleluia. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Aí Jesus diz outra vez, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo não fez um sermão desse tamanho para o carcereiro. Um sermão bem grande. Quando o carcereiro viu as portas tudo abertas, ele quis se matar, né? Conforme está em Atos 16. Aí o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, gritaram, não te faças nenhum mal, que está todos aqui. Aí o carcereiro diz, senhores, o que é que eu faço para me salvar? Aí o apóstolo Paulo disse exatamente essas palavras. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Aleluia. A gente muitas vezes inventa uma porção de coisa, mas é crer em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Jesus disse que a vontade de Deus é que quem vê o Filho e crê nele, pronto, tenha a vida eterna. Aí Jesus diz, e eu o ressuscitarei no último dia. A pergunta agora é, você crê em Jesus? Então você tem vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus vai ressuscitar você. Para terminar, João 11, no mesmo livro aqui, João 11, glória a Jesus, verso 20. João 11, verso 20, é a história da ressurreição de Lázaro. Mas eu não vou falar de Lázaro. Vamos ver essa palavra de Jesus aqui, ó. João 11, 20. Assim nós lemos até ao 27. João 11, melhor, até o 24. Quer ver? Assim está escrito. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Quem vinha? Jesus. Marta foi ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Jesus. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Aleluia. Glória a Deus. Disse-lhe Marta, Glória a Deus. Deus te concederá. 23, Jesus disse para Marta, teu irmão há de ressuscitar. Disse ela a Jesus, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar Aleluia. Glória a Deus. na ressurreição do último dia. Marta sabia desse ensinamento da ressurreição. Eu sei, Senhor. Jesus disse para ela, Marta, teu irmão está morto, mas ele vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, Aleluia. mas é lá no último dia. Vejamos o que Jesus disse para ela agora, irmãos. 25. Disse-lhe Jesus, eu sou. Olha, irmão, o que Jesus está dizendo agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Como é que pode? Jesus é a ressurreição e a vida. Lembra da pergunta de Jó? O homem morrendo volta a viver? Olha o que a gente está lendo agora. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Então, Jó, vive sim. O homem morrendo pode voltar a viver sim. Segundo Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque da morte física participa, mas é da morte eterna, não. Quem crê em Jesus é aquele que será participante da ressurreição da vida.
Logo, quem não crê em Jesus é o participante da outra ressurreição, do desprezo eterno. Aí disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Aí Jesus pergunta: crês tu isto? Glória a Jesus. Disse-lhe Marta, ou disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amigos e amados irmãos, diante da pergunta de Jó, se o homem morrer, ele porventura volta a viver? Volta. Lemos em Daniel, lemos no Evangelho, Jesus afirmando que veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade de Deus, do Pai. E a vontade do Pai é que todo aquele que vem a Cristo se perca. E Jesus afirmou também que quem vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Porque a vontade do Pai é que quem vem a Ele fique, creia no Filho e tenha a vida eterna e Ele o ressuscite no último dia. Ah, mas Paulo creu em Jesus, morreu. Pedro creu em Jesus, morreu. Todos os apóstolos creram em Jesus, morreram. E uma ruma, falando assim bem franco, bem nordestino, uma ruma de gente creu em Jesus e morreram. Verdade. Mas morreram nessa esperança de que um dia haverá de ressuscitar. Aleluia. Para a vida eterna. Ah, irmão, então e eu para participar disso? É você crer como a gente leu. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa e serás participante da ressurreição da vida. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, convido a todos para nós de pé agradecermos a Deus, né? E crê no Senhor Jesus Cristo, como está escrito, e terás a vida eterna. Não é verdade? Somos gratos a Deus por esta oportunidade. Vamos agradecer a Deus, irmãos. E na próxima semana, na próxima quinta, nós voltaremos em nome de Jesus, com a permissão de Deus. Porque terça o pastor já anunciou que será no fechado 1, né? Lá, outro lado, tá certo? Vamos orar. Querido Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, por estarmos aqui, louvando o teu nome, anunciando a tua palavra. Abençoa os que ouviram, Pai Santo, que haja compreensão de tua palavra e que creiam tão somente em ti, para sermos, ó Deus, participantes da ressurreição e da vida eterna. Nos ajuda, nós pedimos a tua bênção, a tua proteção no retorno às nossas casas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.